de Machado de Assis. Dom Casmurro, capítulo 102, de Casada. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, tornávamos ao passado e divertíamos-nos em lembrar as nossas tristezas e calamidades. Mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos de adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e ríamos de José Dias, que conspirou a nossa desunião e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez, falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Eu? Parece. Você há de ser sempre criança, disse ela, fechando-me a cara entre as mãos e chegando muitos olhos aos meus. Então, eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho, digo isto porque é realmente assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos e imaginar alguma doença. E confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com tempo encoberto, redargueu rindo. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas a impaciência continuou e descemos com sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me via embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, sentia a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns perguntavam: quem são? E um sabido explicava: este é o doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, dona Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças. Moram na Glória. As famílias residem em Matacavalos. E ambos os dois é uma mocetona. Capítulo 103. A felicidade
tem boa alma. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas. Mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia, comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhado contíguos. Imagina o resto. As aves emplumando as asas e subindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu. Ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alma. Capítulo 104. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da Glória com os almoços de mata-cavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco. Mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa, excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no fórum. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca e arranjou-me algumas procurações. Tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam, depois de casadas, a amizade da escola. Escobar e eu, a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fôssemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes. Tinham uma filhinha. Em pouco ouvi falar de uma aventura do marido. Negócio de teatro. Não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta. O marido, trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: Homem, deixe lá, Deus os dará quando quiser, e se não der nenhum, é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho, é o complemento natural da vida. Virá, se for necessário. Não vinha. Capitu pedia-o em suas orações. Eu, mais de uma vez, dava por minha a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança. Agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Capítulo 105.
os braços. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se, e nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras. E um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma, mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, e esses eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade. Outras, dava-lhe notícias de astronomia, notícias de Amador, que ela escutava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na Glória, era uma das nossas recreações. Também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz. Um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu o alvitre. De dançar gostava e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore, de onde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios. Concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente. Não é? Mas não digo motivo. Hão de chamar-nos seminaristas. Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa e não foi ao baile. A outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha ou não sei quê, que nem cobria nem descobria inteiramente, como o Sendal de Camões.
Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!